aqui de volta para contar mais parte da história. Vocês que estão me seguindo aí, dê um joinha e se inscreva no canal para ouvir a minha história. Olá pessoal, eu sou o Jovem Sonhador com mais um vídeo para você no canal hoje. E hoje nós vamos continuar falando a história dos heróis da fé, dos profetas, homens de fé, de coragem, de ousadia, que pregaram o evangelho, não temeram ao mal e nem à morte, e fizeram a vontade de Deus, a qual Deus havia revelado através de visões, de profecia. Pela sua própria escolha, pela sua própria vontade, Deus levantou esses homens encorajados que levantaram, foram à frente e passaram a mensagem de Deus para aqueles que precisavam ouvir, para que se consertasse no caminho do Senhor. E Deus separou homens corajosos, e nos dias de hoje não é diferente. Deus continua levantando homens corajosos de fé para pregar o evangelho e anunciar a grande vinda do grande rei Jesus Cristo, que muito breve estará vindo buscar o seu povo, retirar um povo do meio do povo aqui na terra. Vamos hoje ver a história do profeta Elias, profeta de coragem e de ousadia. O profeta Elias foi um dos profetas mais conhecidos na Bíblia, citado tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. A história do profeta Elias possui um papel muito ativo na narrativa bíblica. Neste pequeno resumo, conheceremos tudo do que a Bíblia nos diz quem foi o profeta Elias. Não tudo, mas parte do que foi o profeta Elias, do seu ministério. A história de Elias. O profeta Elias viveu no século 9 a.C., durante o reinado de Acabe e de Acasias, no reinado do norte. Lembrando também que na sua época o povo de Israel havia se dividido em dois reinos. Judá era o reino do sul, com capital em Jerusalém, e Israel era reino do norte, com capital em Samaria. A Bíblia não revela nada da vida familiar do profeta Elias. Sabemos apenas que ele era um tisbita que morava na terra de Gileade, a leste do rio Jordão. O nome Elias significa Jeová de Deus, ou o ministério do profeta Elias. O ministério do profeta Elias está registrado no capítulo 1 e 2 dos livros de Reis. O seu ministério começa sem muita introdução e termina com descrição da sua ascensão ao céu. O profeta Elias profetizou numa época muito difícil da história de Israel, num ponto de vista religioso. No tempo de Elias, o reino do norte havia alcançado a sua melhor posição econômica desde quando teria havido a separação do reino após a morte de Salomão. Elias profetizou uma grande seca. Em 1 Reis 17, temos o registro sem qualquer introdução da atividade do profeta Elias. Na ocasião, o profeta Elias profetizou que haveria uma grande seca. Devemos lembrar que Baal era conhecido como Deus da vida e da fertilidade. Logo, tal seca representava um ataque direto à suposta capacidade desse líder de controlar as condições do templo. Após esta profecia, Elias recebeu orientações divinas para que se retirasse para o Oriente, escondendo-se junto ao ribeiro de Queribe. E nesse local, Elias foi sustentado milagrosamente. A água vinha do próprio ribeiro, e o pão e a carne era trazida por um corvo. Elias e o profeta de Baal no Monte Carmelo. Durante o período da seca, profetizado pelo próprio profeta Elias, a fome cativou a cidade de Samaria. Neste mesmo período, a Jezabel mandou que matasse os profetas do Senhor. Havia um homem chamado Abadias. Ele era oficial de Acabe. Esse conseguiu esconder alguns dos profetas.
Obadias também foi responsável em intermediar o encontro de Elias com o rei Acabe. Acabe culpava Elias de ser o responsável pela seca de Israel, mas Elias conseguiu provar para Acabe que ele e sua família eram sim responsáveis por essa situação, porque eles tinham pecado contra o Senhor, especialmente por causa da idolatria. Então, por causa disso, o profeta Elias convocou todos os profetas para comparecer no Monte Carmelo. Isso, os profetas de Baal. Naquele lugar, confrontaria os profetas de Baal, sustentado pela Jezabel. Os 450 profetas de Baal e os 400 de Aserá foram até o Monte Carmelo. Ali, 2 sacrifícios seriam apresentados, um pelos profetas pagãos e outro pelo profeta do Senhor. E nenhum deles poderiam queimar o próprio sacrifício. O fogo deveria surgir de forma sobrenatural. O verdadeiro Deus seria aquele que queimasse aquele sacrifício que o profeta havia feito. Os profetas de Baal fizeram tudo o que puderam, mas nada aconteceu. Clamaram, gritaram o Deus dele, mas não foi atendido. Elias, portanto, consertou o altar do Senhor, que estava quebrado, e pediu que derramasse água por sobre todo o holocausto. E em seguida, o profeta Elias clamou ao Senhor, e Deus respondeu com fogo sobre o holocausto, que consumiu todo aquele sacrifício. E todo o povo de Israel reconheceu que só Jeová é o Senhor. Naquele mesmo dia, os profetas de Baal foram todos mortos, e uma grande chuva caiu sobre Israel. Havia chegado ao fim todo o período de seca, conforme Elias havia anunciado que seria 3 anos e 6 meses de seca sobre aquele local, sobre aquela região. Elias, um profeta de coragem, de ousadia, usado por Deus, capacitado, não temeu aos profetas de Baal, não temeu a Jezabel, não temeu a nada das adversidades, fez a vontade de Deus, deu o recado do Senhor, anunciou o tempo de seca, aconteceu, e clamou fogo do céu para que Deus queimasse o holocausto, e o sacrifício de Elias foi consumido pelo fogo sobrenatural de Deus que caiu sobre aquele holocausto. Mesmo tendo colocado água em volta, mesmo assim Deus consumiu pelo grande poder de Jeová. E nos dias de hoje não é diferente, meu amigo. Se você tiver fé, tiver ousadia e intimidade com Deus, Deus faz o mesmo ou coisas maiores, assim como Jesus Cristo diz: se crê no Pai, fará coisas maiores da que ele fez. Portanto, é isso daí, amigo. Não desista, não volte atrás, continue servindo ao Senhor, pregando a palavra dele e alcançando almas perdidas. E foi este o vídeo de hoje do Jovem Sonhador. Deixe o seu joinha, se inscreva no canal e não esqueça de comentar sobre o assunto relatado neste vídeo. Valeu! Eu tô esperando a minha vez, vai chegar a minha hora, eu acredito.